se verdade ou mentira que de fato eu preciso de mais de 5.000 horas para ser aprovado no meu primeiro concurso, ou se é verdade ou se é mentira de quantas horas, afinal, eu preciso estudar para ser aprovado no meu primeiro concurso. Será que tem esse negócio de hora? Será que na hora que eu bato uma hora, chega um momento que eu bato a tal hora e depois que eu bato essa hora eu sou aprovado? Como que é isso? Vamos lá, pessoal. Então, espero que vocês já tenham pegado papel e caneta aí, porque apesar de o tema ser mais de 5.000 horas para concurso público, se vocês já me seguem há algum tempo, já sabem o quanto que eu sou maluca contra essas coisas padronizadas, né? Se tem que ter isso, tem que bater tantas horas, tem que fazer um ano, tem que fazer não sei o quê. Eu sou maluca contra essas coisas. Vocês já me seguem, já sabem disso. Mas hoje aqui eu vou falar para vocês que sim, a gente não tem um número exato de horas, vou provar já já o porquê, mas a gente tem algumas coisas, algumas métricas que fazem com que de fato a gente seja aprovado no menor tempo, tá? Então hoje eu vou falar sobre isso para vocês, para que vocês tomem nota disso daí, do que é que de fato faz com que a gente possa ser aprovado em menor tempo, o que faz diferença, já que talvez as horas não façam tanto. Eu ouvi essa afirmação de tem que bater mais de 5.000 horas para passar numa professora que estava por aí, e aquilo me escandalizou tanto que eu trouxe esse título para cá. Quando eu vi isso, eu fiquei pensando, gente, de onde que as pessoas tiram essa estatística, assim? De onde que tirou esse carimbo que precisa chegar lá 5.000 horas para passar? Então eu imaginei assim, olha, 5.000 horas. A pessoa, vamos supor que ela estude um ano, se ela estudar 10 horas por dia, todos os dias do ano, vão dar aí, eu sou de humanas, mas vão dar mais ou menos não, exatamente 3.650 horas. Então, se a pessoa estuda 10 horas por dia, todos os dias do ano, essa professora está falando que essa pessoa não vai passar no primeiro concurso. Então, imagina você estudando 10 horas todos os dias do seu ano, por um ano seguido, e no final você não passa no seu primeiro concurso. É mais ou menos isso que ela quis dizer. Do lado de cá, a gente como mentor, a gente sabe o quanto que isso é absurdo. Do lado daí talvez não pareça tanto, né? Porque a aprovação sempre parece longe demais. Mas do lado de cá é muito absurdo. E o que a gente pensa quando a gente pensa nessas questões de horas, né? Se tem que bater 5.000 horas para ser aprovado num concurso. Eu imagino assim, a pessoa tá lá na filinha, vai fazer a prova, né? Se cheguei lá na minha sala, vou fazer a prova. Aí o fiscal entra e fala assim, quantas horas você tem de estudo, meu bem? Ou eu tenho 5.000 horas. Então tá, pode passar, vem, você foi aprovado. Pode passar. Próximo. E você, quantas horas você tem, meu bem? Nossa, eu bati 4.999, porque na última hora, fiscal, minha mãe entrou no quarto e eu tive que parar o cronômetro. Aí ele olha lá, 4.999, não, você não, filho, você não vai passar não, faltou uma hora. Pode voltar pra fila que quando bater 5.000 horas é quando você vai passar no concurso público. Na hora que eu escuto isso, eu penso nisso, eu falo, gente, de onde que esse pessoal tira isso? De que base que as pessoas tiram isso? Eu fico escandalizada por quê? Porque do lado daí de vocês que estão estudando, quando vocês escutam isso, o que vocês tomam isso? Principalmente quando vocês escutam de um professor. Vocês levam aquilo como verdade absoluta. E aí vocês começam a querer sempre bater aquela quantidade de horas, sempre bater 5.000 horas. Então, vocês começam a pensar só na quantidade de horas. Então, eu tenho que bater 5.000, tenho que bater 5.000, fulano de tal falou que eu tenho que bater 5.000, e a gente vai assim naquela loucura. Então, do lado de cá, ó, taquicardia baixo total. E a gente se esquece do principal. Pessoal, não é quem estuda mais horas que passa. Eu tô batendo nessa tecla aqui, ó, desde que eu comecei nessa rede social. Não é quem estuda mais horas que passa, é quem acerta mais. No final das contas, o que vai valer não é quantas horas você estudou. Isso é importante? É, mas o que mais vai valer é se você acertou mais do que o seu coleguinha, seja ele tendo estudado mais ou seja você, tá? Então, primeiro de tudo, quebra isso se é absolutamente 100% mentira esse negócio de que precisa de 5.000 horas, de que precisa de 3.000, precisa de um ano. Cara, esquece. Não é assim que funciona. Isso aconteceu também, é muito tranquilo de falar, porque isso aconteceu com a Paulinha. Olha só esse caso da Paulinha. A Paulinha ia fazer uma prova da Polícia Civil, não sei de onde. E a Paulinha chegou na mentoria, lá do Nação Aprovada, e ela falou assim, sim, eu tô com um problema muito sério, porque eu tô estudando pra essa prova, já tinha alguns meses que ela tava estudando, e ela falou assim, só que é a primeira prova que eu vou fazer. E eu perguntei pra ela assim, Paulinha, você já fez simulados? Ela falou assim, já fiz. Eu falei, tá, é a primeira prova, então, real que você vai fazer. Ela falou, é a primeira prova real que eu vou fazer. Eu falei, tá, e qual é o problema em ser a primeira prova real? Não, sim, porque eu ouvi por aí que ninguém passa de primeira. Eu ouvi por aí que a primeira prova você sempre vai ser reprovado. Não, sim, a primeira prova não é a prova que eu vou passar. Eu já sei que minha primeira prova vai ser a prova da reprovação. Então, assim, vocês trazem uma loucura de se não vou passar de primeira, que do lado de cá, eu fico pensando assim, tá, então tem um número de provas também. Você não vai passar de primeira, mas talvez você passe de segunda ou de terceira. Como é que é isso? Tem uma relação assim? É certo isso? Você tem que testar 5 provas para depois você passar na sexta? Como é que é isso? Assim, eu fico um pouco confusa do lado de cá. E aí, Paulinha falou isso pra mim.
Paulinha falou assim, eu vi todo mundo falando que a gente nunca passa na primeira prova, nunca passa. Aí a gente tava numa sala e tava um momento que os alunos estavam com o áudio ativado. Aí eu falei assim, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos desativar o áudio de todo mundo. Eu quero agora todo mundo prestando atenção em mim. E Paulinha, você vai prestar atenção em mim porque eu vou olhar no seu olho pra te falar isso. Aí a Paulinha olhou pra mim, ela tava muito ansiosa com tudo isso. De verdade, ela tava bem desesperada. Eu vi que ela tava sofrida de ter que fazer essa prova. E antes disso, eu tinha perguntado pra ela como estavam os acertos, como que estava a quantidade que ela tinha estudado. E aí ela olhou pra mim, a sala inteira ficou em silêncio e a Paulinha olhou pra mim. Eu olhei pra câmera no olho dela e falei assim, Paulinha, eu não conheço alguém que está mais preparado pra passar nessa prova do que você. E aí nessa hora ela fez assim, porque era eu falando pra ela que eu não conhecia alguém que estava mais preparado. E olha só, até separei essa foto porque, cara, isso foi demais. Olha só. Olha lá em cima, fiz mais de 91% na prova de domingo agora. Olha embaixo, só lembrei de você falando na live que não vi alguém mais capacitado a fazer essa prova. Muito obrigado por acreditar, foi um desafio. Aí embaixo ela falou aqui, ó, passei 10ª posição. E ela estava dentro das vagas. Então assim, o que eu vejo muito? E é super natural, tá? É super natural que a gente vai fazer isso. Vocês ficam procurando um padrão. Fulano de tal passou em 3 anos. Fulano de tal passou com 2.000 horas. E aí vocês pegam aquele padrão e levam para vocês como se aquilo fosse uma verdade absoluta. E a primeira coisa que eu quero bater é a quantidade é muito diferente da qualidade. Se fulano de tal passou em 3 anos, pode ser que você passe em menos tempo se você fizer em melhor qualidade. Tanto que você vê que tem muitos concursos que têm aprovação recorde. Por quê? Porque muitas das vezes a qualidade dos estudos foi muito superior em relação à quantidade. Beleza? Se horas são importantes, é importante que eu estude mais horas? Sempre é importante que a gente estude mais horas, né? Sempre é importante. Mas horas não são 100% de tudo. Muito pelo contrário, é o que você faz nessas horas. Quais que são as métricas que de fato importam? O que é assim, então, que importa? Para ser determinante, se eu vou passar ou se eu não vou passar no menor tempo. O que será que importa? E eu separei aqui as 5 principais coisas. E eu queria que você levasse isso para você aplicar nos seus estudos. Qual que é a primeira coisa que importa muito? Muito, muito, muito. É a velocidade da sua leitura. Muitos alunos falam assim, eu leio muito devagar. E outros falam assim, eu leio rápido demais que eu não presto atenção. E aí a gente tem 2 extremos importantes. O primeiro é ler rápido demais. Rápido demais é aquela pessoa que não fixa o conteúdo. E o segundo, lê devagar demais. Ler devagar demais é aquela pessoa que não rende. Então, se você está em um desses 2 extremos, se você lê rápido demais ou se você lê devagar demais, você precisa chegar no meio termo. Você não vai ler com uma lerdeza tamanha, mas você também não vai ler com uma rapidez que te faça não prestar atenção. Uma das coisas que importam muito para a velocidade da sua aprovação é a velocidade da sua leitura. Sim, mas hoje eu não consigo ter uma leitura que é rápida. Eu queria ler melhor, eu queria ler mais rápido. Show de bola, porque isso é treinável. A grande maioria de nós, quando chega para estudar para concurso público, na grande maioria não leu nem um livro, nem desde a infância. Se bobear, leu aquele livro só do sapinho lá na pré-escola. Depois não leu mais. Então, a velocidade da leitura, ela é treinável, tá tudo certo. A velocidade que você tem hoje, você vai melhorando ela ao longo do tempo. O que você deve sempre ficar atento é com esses 2 extremos. Eu não posso ler devagar demais, senão eu vou ficar demorando muito. Eu não posso ler rápido demais, senão eu não vou fixar. Beleza. Qual que é a segunda métrica? Essa métrica é fundamental. O que é essa métrica? Essa métrica é a consistência. Por quê, Porque não adianta, se eu estudar muitas horas, se eu acho que isso é importante, eu vou estudar, 8 horas por dia, eu vou estudar 9 horas por dia. Se eu fizer isso por um dia só, o que importa mais? Que eu faça 3 horas, 7 dias na semana? Ou um dia só, 10 horas. E claro que é 3 horas, 7 dias na semana. Então, a consistência nesse processo vai te levar a ser aprovado mais rápido. Se você fica muito inconstante, se hoje eu vou estudar muito, nossa, hoje eu vou estudar nada. Não, amanhã eu vou estudar muito, não, eu vou estudar nada. Você fica muito inconstante, você perde em memorização, você perde em velocidade, você perde em capacidade de retenção do conteúdo para passar no exercício, tudo isso. Então, a consistência importa muito. E aqui vai uma dica, é um hack para você aprender a ser consistente de uma forma mais rápida. Como que eu faço para ser consistente sem sofrer? Anota. Como ser consistente sem sofrer? Como que eu vou ser consistente todos os dias dos meus estudos sem sofrer? Você vai simplesmente fazer o seguinte. Vai ter um dia que você vai estudar e no final do dia você vai falar assim, cara, eu tô muito cansado. Muito cansado. Na hora que você falar assim, nossa, eu não tô aguentando mais olhar para esse material. Eu não tô aguentando mais olhar para essas coisas, eu quero sair desse quarto, quero respirar, eu não aguento mais ficar aqui dentro. Na hora que você pensar isso, você vai se lembrar do que eu tô te falando agora. Você atingiu o seu limite máximo. E a regra número 1 para você ser consistente é você não estudar no seu limite máximo.
As pessoas acham que todo dia tem que se estrepar de estudar e sair de lá com dor de cabeça. Não, isso está errado. Isso vai prejudicar que você seja consistente. Então, no dia que você identificar esse sintoma, você fala assim, opa, é aquele dia que se falou. Então, eu tenho que diminuir 1 hora. Talvez eu tenha que diminuir 30 minutos. E aí você estuda sempre abaixo do seu limite máximo para que você consiga ser consistente todos os dias. Porque quando a gente chega no nosso limite máximo, o corpo já está cansado. No dia seguinte ele vai acordar para estudar, mas ele vai acordar com resquício desse cansaço. E no outro dia, mais resquício ainda. Então, para a gente ser consistente, a gente não pode atingir esse limite máximo. Porque a gente tem que ser consistente todos os dias. Então, essa é a dica número 1 de ouro aí, ó. Se você quer ser consistente todos os dias, jamais estudar no seu limite máximo. Mas é importante que você identifique qual é, tá? Beleza, Si, qual que é a terceira métrica que você acha importante pra gente passar mais rápido? A terceira métrica é a gestão de tempo. Sem sombra de dúvidas. Existem 2 tipos de pessoas na gestão de tempo. 2 tipos de pessoas. Existe aquele tipo de pessoa que tem tempo de sobra. Se eu tenho tempo de sobra, eu não trabalho, eu não tenho um passarinho para criar, eu moro com minha mãe e com minha avó, eu tenho tudo a meu favor, tenho dinheiro para comprar material, tem tudo. Tem tempo de sobra, tem tudo de sobra. Essa pessoa que tem tempo de sobra, na gestão do tempo, normalmente, ela vai sentir 2 coisas. Normalmente. E me fala aqui nos comentários se você se identificar, tá? Mas normalmente ela vai sentir 2 coisas. Qual que é a primeira coisa que ela vai sentir? Ela vai sentir muita culpa se ela não conseguir ocupar esse tempo todo. Então, a pessoa que tem muito tempo, se ela não consegue ocupar aquele tempo todo que ela tem, ela começa a sentir muita culpa. E na hora que ela sente muita culpa, o que ela faz? Ela se fecha e não estuda. Então, ela desperdiça mais ainda o tempo que ela tem. Então, é muito natural que as pessoas que têm um tempo de sobra desperdicem o tempo que elas têm. Então, a pessoa que tem muito tempo de sobra, ela normalmente desperdiça tempo ou ela sente muita culpa por aquilo. Então, quando você, assim, às vezes você fala assim, olha, assim, eu trabalho 8 horas e meia por dia, eu só tenho 2 horas para estudar. Eu queria tanto ser aquela pessoa que tem 10 horas por dia. Nossa, como eu queria. E a pessoa que tem 10 horas por dia, às vezes ela fala assim, gente, quem sabe que se eu não trabalhasse, na única hora que sobrasse, eu ia ser obrigada a estudar naquela hora, pelo menos eu ia estudar. Então, assim, isso é o que mais acontece. Um quer estar na pele do outro, o outro quer estar na pele do um. Então, se você é essa pessoa que tem tempo de sobra, a primeira coisa que você tem que olhar é como você vai aproveitar melhor o seu tempo. Organização do tempo, porque senão você vai tender a ter essas 2 coisas. E existe o outro extremo, que é a pessoa que tem falta de tempo. Essa pessoa quase não tem tempo, quase não tem. Se bobear que a gente não consegue achar 1 hora no dia para ela estudar. O que acontece com essa pessoa que não tem tempo? Primeiro, essa pessoa tem um excesso de quantidade de tarefas. Ai, sim, estou trabalhando em 2 empregos, tenho que dar conta do filho, tenho que dar conta da casa. Nossa, minha mãe está doente, ainda tenho que cuidar da minha mãe doente. Né? Então, essa pessoa tem um excesso de tarefas total. E outra coisa, ela tem um jogo de prioridade errada. Por exemplo, já falei aqui do amigo rico. Amigo rico é o que prejudica a gente estudar para concurso público. A culpa não é nossa que a gente não estuda. Sim, a culpa nunca é minha que eu não estudo para concurso público. A culpa é do meu amigo rico, porque o amigo rico me liga, me chama para ir para balada, quer pagar todos os combos para mim, fala que a gente vai ficar no camarote e vamos fazer isso, isso e aquilo. Eu não posso recusar esse pedido e essa ligação do amigo rico. Então, o amigo rico é aquela pessoa que atrapalha a gente ser aprovado no concurso público. Mas nada mais é do que essa pessoa que também fala que não tem tempo, ou fala que nunca consegue encontrar tempo para estudar. Pode ser que ela tenha tempo, mas que ela está alocando as prioridades dela de uma forma totalmente incorreta. Nesse caso, por exemplo, a prioridade está na festa com o amigo rico e não está nos estudos. Então, são esses 2 tipos de coisa. Se muito tempo e se pouco tempo, mas pode ser também alocar a prioridade de forma errada. Eu tenho muitos alunos, então eu consigo identificar, pessoal, com muita clareza o perfil que é da pessoa que tem muito tempo e o perfil que é da pessoa que tem pouco tempo. Por isso, quando vocês me falam que vocês estão nessa angústia de ter pouco tempo ou de ter muito tempo e não estar aproveitando o tempo, eu sei que é uma coisa mais comum. Se porque é comum é uma coisa que eu tenho que aceitar, não, é uma coisa que a gente vai trabalhar. Mas é uma coisa comum, não está acontecendo só com você, né? Às vezes a gente acha que Deus parou o universo e está punindo a gente. Nossa, assim, Deus está me punindo, porque agora que eu saí do emprego, que eu tenho o dia inteiro para estudar, eu não estudo mais. Eu tenho certeza que o universo parou e Deus está me castigando. Eu devo ter feito alguma coisa que Deus está me castigando. E eu penso, é cheio de coronavírus aí, um tanto de coisa para Deus fazer, e ele parou o universo dele inteirinho para te castigar, porque você não está conseguindo estudar o dia inteiro. Eu acho que é plausível essa punição de Deus, eu acho que é plausível. Mas dentro da gestão de tempo, a gente tem também aquele cara que queima a largada, que é exatamente o que eu falei. Teve um aluno que perguntou na plataforma, acho que hoje ou ontem, ele falou assim, eu identifiquei aqui que na minha semana eu tenho 46 horas disponíveis para poder estudar. 46 horas, show de bola. E ele falou assim, tá, eu queria desde já começar com 4 matérias, 6 matérias, a gente já foi fazendo todo um cronograma lá em cima das 46 horas. Eu perguntei, você está começando? E ele falou, estou começando. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar com 3 horas por dia.
Porque 46 horas, pessoal, pra gente chegar em 46 horas, se a gente faz como iniciante, na semana seguinte a gente tá de cama. A gente tá lá na aula do CTI, porque a gente não dá conta se a gente tá começando. Então, quando a gente tá começando, a gente tem que ter uma consistência suficiente que a gente vai subindo as horas de forma gradativa. Não somos robôs, não vamos fazer nada de estudo por 46 horas no início. Então, no início a gente vai começar pequeno pra gente não queimar a largada. Porque se eu queimo a largada e faço 46 horas direto, eu tô no sal. Porque na semana seguinte eu não sou ninguém. Qual que é o 4 que você identificou? Quanto menor for a sua base na matéria que você está estudando ou no concurso que você está estudando, melhor precisa ser a qualidade das suas horas e, se possível for, maior também. Então, vamos lá, se eu estou estudando para um concurso que eu não tenho a menor base, se eu fiz um ensino médio, que foi bem médio mesmo, porque foi terrível, não poderia nem chamar de ensino alto, foi ensino médio mesmo, porque eu só matei aula, pulava um muro, ficava só jogando basquete, etc e tal. E aí, depois do ensino médio, chegou também o momento da faculdade, que eu também, praticamente, eu formei em psicologia, mas diga-se de passagem que eu acho que eu formei em turismo, porque nem na faculdade eu ia, eu mal conseguia chegar na sala de aula. Então, se você foi essa pessoa que não estudou, que não teve base, etc, provavelmente quando você for estudar para um concurso público, o que você vai sentir? Você vai sentir um pouquinho de resistência, porque agora você está sendo obrigado a fazer uma coisa que você não fez ao longo da vida. E pode ser que a sua base não seja uma base construída. Tá tudo certo, isso vai te impedir de ser aprovado? Não vai. Mas a gente tem que identificar que quando você tem um embate muito grande da base que você tem hoje com a base do seu concurso, as suas horas, se puder, você tem que subir para você poder compensar a sua base. Lembra que a gente está falando de aprovação mais rápida? Para você poder compensar a sua base e também melhorar a qualidade das suas horas, tá? Então, quanto menor for a sua base, de mais horas você precisa e melhor precisa ser o estudo dessas horas, tá? A galera que já chega num concurso com muita base, né? Se eu fiz minha faculdade de Direito excelente, eu fui o melhor aluno, eu fui destaque acadêmico da faculdade e não sei o que, ele já tem uma base muito alta. Então, sim que ele vai precisar de um pouco menos de esforço. Isso é inegável, tá? E a quinta métrica que a gente precisa muito reparar é na dificuldade do cargo. Pessoal, se você está com pressa, digamos assim, para ser aprovado, se eu quero ser aprovado em 6 meses, se eu quero ser aprovado em 3 meses, se eu quero ser aprovado em 5 meses, a primeira coisa que você precisa identificar é se a complexidade do cargo que você estuda é uma complexidade alta. Esse cargo que você estuda tem quantas matérias? Ah, sim, tem 20 matérias. Não, então calma aí, são 20 matérias. Você quer estudar as matérias em 6 meses? Isso está um pouco desconexo. Então, para a gente ser aprovado mais rápido também, a gente precisa alinhar a nossa expectativa ao tamanho do nosso desafio. Quanto mais matérias, quanto mais extenso for o conteúdo daquele concurso, de mais horas, de mais estudo você vai precisar. Isso é natural, tá? Isso é bem natural. Estava até conversando com uma amiga antes, que ela falou, sim, eu passei no meu primeiro concurso, acho que era, agora não me lembro, em 1.500 horas, depois acho que ela passou, no final das contas, para a Receita com 3.000 horas de estudo, tá? Por quê? Porque é um concurso que tem 15 matérias, tem 16 matérias, é um conteúdo super extenso. Então não adianta ela chegar para estudar para esse concurso e falar assim, eu quero passar em 3 meses. Não, a gente já ajusta a nossa expectativa para isso também. Se ela tivesse com pressa para passar, ela poderia ter feito outro concurso com um conteúdo um pouco menor, tá? E sobre esse tema, que eu já comecei super polêmico, né? 5.000 horas, etc., que é um tema que eu não gosto, eu sou super contra. Tem 2 ingredientes que eu gostaria muito que você pensasse a respeito nos seus dias. O primeiro ingrediente que eu quero que você reflita de fato é na questão da resiliência. Porque quando a gente vai de fato estudar para um concurso, seja num curto prazo, num médio, num longo prazo, se a gente não tem resiliência com aquilo que a gente faz todos os dias, a gente não segue adiante. Pode você ter o melhor planejamento. Se você de fato hoje está muito feliz para estudar, então a sua motivação está 100%. Se amanhã a sua motivação não estiver 100% e você estiver dependendo de motivação, o que vai acontecer? Você provavelmente não vai estudar. E aí que a gente vem com a palavrinha de resiliência. Eu preciso estudar mesmo quando eu não estou motivado. De nada adianta a gente ficar falando que você vai melhorar suas horas, vai melhorar sua leitura, se no dia seguinte você não levantar para estudar. Então, mesmo, sem querer, o estudo para concurso público, ele exige que você seja resiliente. E nada mais justo, né, pessoal? Pensa bem quantas pessoas estão querendo ser concursadas por aí. Imagina se fosse simplesmente fácil estudar só no dia que a gente quer. Seria uma maravilha. Queria falar, o dia que você tá feliz, você estuda. O dia que você tá triste, não estuda. Ponto. É assim a receita do bolo. Queria chegar aqui e falar pra vocês isso, mas não é fórmula mágica. A gente precisa desenvolver essa resiliência ao longo do processo. Se eu já nasço resiliente, na hora que eu nasci, Deus falou, você é resiliente, você não. Você é resiliente, você não.
Não, não é assim que acontece. Como que acontece a resiliência? A gente vai desenvolvendo a capacidade de ser resiliente ao longo da vida. Nisso, a gente vai forçando um pouco a barra, no dia seguinte é um pouco mais fácil, no dia seguinte é um pouco mais fácil e cada vez mais vai sendo um pouco mais fácil. Se todo mundo é capaz de desenvolver isso, todo mundo é capaz de desenvolver isso, desde que você continue dia após dia. E aí, você vai perceber que logo quando você está estudando, e aqui quem já está estudando mais tempo vai saber bem do que eu estou falando, você começa a ficar numa frequência de pensamento diferente das pessoas que estão ao seu redor. Você está muito focado em estudar para um concurso, você quer resolver sua vida, você quer ter sua vida de concursado, você quer ter os benefícios daquilo, você está focado nesse projeto. Você começa a desenvolver uma frequência de pensamento diferente das pessoas ao seu redor, de forma que essas pessoas passam não só a não te compreender, como essas pessoas passam a te criticar. E aí eu preciso que você entenda um pouco dessa crítica dessas pessoas, que você tenha maturidade para entender o que é que são a crítica dessas pessoas, porque senão você vai tender a desistir pelo que os outros estão falando e não pela sua própria voz interna. Porque quando a gente quer passar no concurso, a nossa voz interior grita. Ela fala, não, continua, não é isso que você quer, não, isso vai ser bom para você, não, esses benefícios vão ser bons para você. A nossa voz interior grita. A gente só para quando a gente deixa a voz exterior falar mais alto. Então, se quando eu estou estudando para concurso, eu desenvolvo uma frequência de pensamento diferente e as pessoas vão começar a me criticar. Mas quando elas me criticam, se nem sempre é por maldade, nem sempre é porque elas querem me ver no buraco, nem sempre. E eu quero que você entenda um pensamento que eu aprendi muito ao longo da minha vida e que eu quero passar agora para que você leve para a sua. Quando a gente está fazendo uma atividade que a gente vai prosperar nessa atividade, a pessoa que não está vibrando na mesma frequência, nessa frequência que ela quer prosperar, o que ela sente? Meu Deus, se essa pessoa que estava aqui do meu lado o tempo inteiro prosperar, ela vai subir e eu vou ficar sozinha. Então, na hora que ela pensa que você vai prosperar e ela vai ficar sozinha, o que ela sente? Desespero. E aí ela começa a te criticar. Ela não quer que você suba para que ela não fique sozinha. Isso muitas vezes é no nível inconsciente, nem é consciente. Então, se nem todo mundo que me critica de fato quer o meu mal, não, muitas das vezes essas pessoas só não querem ficar sozinhas, só não querem ficar sem você. É importante que a gente entenda isso, porque senão a gente entra em muito embate desnecessário enquanto a gente está estudando. E cada vez mais esses embates vão nos desgastando. Então, resiliência é muito, muito, muito importante que todos os dias a gente desenvolva. Todo mundo consegue? Sim, 100% todo mundo consegue. Beleza, sim? Qual que é o segundo ingrediente que você falou que você queria que a gente pensasse? A gente está falando aqui de aprovação mais rápida, a gente está falando de não precisar de 5.000 horas para ser aprovado no seu primeiro concurso, a gente está falando de não precisar de ter um ano certo para ser aprovado no seu primeiro concurso. Então, o que a gente precisa falar, o número um desse assunto, é que a gente precisa de estratégia. Sem estratégia, a gente não consegue uma aprovação mais rápida. Se a gente, de fato, senta para estudar sem pensar e sem analisar o que a gente está fazendo, a gente não consegue essa aprovação mais rápida. A gente vira mero repetidor do que os professores estão falando. O que é essa estratégia que você fala? Quem acompanhou o desafio aqui bem sabe, eu dei uma aula que eu falei sobre os assuntos, sobre as matérias mais cobradas no seu concurso, como que você encontra. Falo muito aqui sobre assuntos mais cobrados dentro da matéria, como que você encontra. Então, todas essas estratégias para que você conheça o seu edital, para que você conheça a sua banca, para que você conheça a sua prova, são estratégias primordiais quando a gente fala de uma aprovação mais rápida. Eu fiz uma mentoria hoje de manhã, que foi com a Pauline. A Pauline, ela estuda para diplomacia. Ela está no 9º período da faculdade. E ela falou para mim assim, eu fico tranquila porque eu sei que eu tenho tempo. Se eu passar com 25, com 26 anos, eu sei que eu ainda estou muito nova para passar. E eu falei para ela, o seu grande desafio vai ser não pensar que você tem tempo. Porque se a gente não faz as coisas de forma estratégica, o que acontece? O nosso tempo vai passando, a gente vai estudando errado, a gente vai estudando um assunto que não importa, a gente vai estudando matéria que não importa. E quando vê se eu tô há 5 dias numa aula que nunca caiu na minha prova. E eu tô há 5 dias estudando para essa aula. E aí que a gente fala, como é que a gente vai ser aprovado mais rápido se a gente está há 5 dias numa aula que nunca caiu? Então, o primeiro ingrediente é resiliência. Tem que ter pra gente estudar todos os dias, igual eu falei de consistência, show de bola. Mas o segundo ingrediente primordial é a estratégia. Eu tenho que saber no meu edital quais são as matérias mais cobradas, eu tenho que saber no meu edital, dentro daquelas matérias,
quais são os assuntos que mais importam. Eu vou achar isso onde? Sim, eu vou achar isso nos bancos passados, vão achar aqui também, vão achar nos cursos. As estratégias têm que estar com você, se você quer uma aprovação mais rápida. Se você quer uma aprovação mais rápida, não tem como você fazer como todo mundo está fazendo, tá? Então, eu sempre bato muito nessa tecla. É o mental mais a estratégia. Se você tem a resiliência mais a estratégia, acabou. Esquece 5.000 horas, esquece ano. Você vai pegar as horas que você tem e vai fazer com a melhor qualidade possível. E isso vai ser o suficiente para que você consiga ser aprovado em menos tempo. Sem estratégia, não dá. Sem resiliência, também não dá. Beleza? Esses dois ingredientes são os ingredientes principais. Todos os dias, se eu pudesse falar para vocês, olha, todos os dias, cola eles na sua frente. Primeiro, resiliência. Segundo, estratégia. Para que você nunca se esqueça que no seu bolo de todos os dias, você tem que colocar esses dois ingredientes. Senão vai chegar uma hora que você vai se distanciar disso e vai começar a estudar por estudar. Ah, hoje eu vou só sentar para fazer o que eu já venho fazendo todos os dias. Não. Cada vez mais eu tenho que analisar. Isso está dando certo? Tem uma forma de ser diferente? Por exemplo, o Serginho entrou no Nação 10, o Serginho vai fazer PRF. Quando ele começou a estudar para PRF, ele queria estudar tudo igual. Na hora que ele entrou no Nação, ele descobriu que não era bem assim. Que legislação de trânsito é uma matéria que importa muito para a prova da PRF. E hoje mesmo ele me mandou, olha, esses meus exercícios. Ele está fazendo 47 pontos em 50 que ele fez hoje. 47 em 50 de legislação. Se não me engano, são 30 pontos da prova dele. Então, assim, se ele não soubesse disso, talvez ele deixaria essa matéria lá para o fim. Mas é uma das matérias principais, se não a principal da prova da PRF. Então, essas coisas a gente não pode deixar de lado, principalmente quando o edital já saiu. Se o meu edital já saiu, cara, eu tenho que pensar nisso. Aí, se no edital não saiu, tem também. Por quê? Porque senão você vai perder tempo. Quem é que gosta de perder tempo? Ninguém gosta, tá? Uma das formas que, de fato, mais ajuda pra gente, de fato, conseguir organizar o nosso tempo, qual que é? A gente dividir o nosso dia em blocos. Então, a gente tem, um bloco de... Agora é o meu bloco de estudos. Então, de agora daqui pra frente eu vou estudar. Se depois é o meu bloco de trabalho. Então, da agora daqui pra frente eu vou trabalhar. Quando a gente não divide em bloco, a gente tende a fazer tudo ao mesmo tempo, tudo misturado, beleza? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre horas de estudos. Espero ter quebrado esse paradigma, ter deixado o coração de vocês um pouco mais tranquilo. Mas é isso, pessoal. Um grande beijo. Fiquem com Deus e a gente se fala em breve. Tchau, tchau.